Irmãos, eu quero falar rápido com vocês, mas eu queria que você me ouvisse aí. Bota 20 minutos aqui, porque é o tempo que essa conversa vai durar. Mas eu queria que ela mudasse a vida de vocês. Eu acordei ontem ouvindo uma canção. Eu ouvi isso aqui que eu ouvi ontem, ó. Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. Eu acordei ouvindo isso. Eu fiquei pensando, falei, caramba, a última mensagem que eu vou pregar, vai que eu morro, né? Como é que vão lembrar de mim depois? Falar, caraca, deixa eu ouvir a última mensagem do pastor. Aí eu falei, o que eu vou ouvir? Aí eu ouvi isso aqui que eu ouvi. Ouve de novo isso aqui, eu ouvi isso aqui, ó. Eu ouvi. Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. Eu entendi que Deus queria falar com alguém aqui hoje. Que história. Você sabe que existem 3 tipos de pessoas em relação à história, né? Existem pessoas que contam a história das outras. Você conhece gente assim? Ele é muito bom em contar a história. Então ele está sempre falando, cara, eu conheço alguém que o cachorro estava lambendo a cara, que o diabo fez e aconteceu, e Jesus entrou, libertou, mudou a vida. Uau! E ele conta a história dos outros assim, de uma forma gloriosa, e às vezes na sarjeta. Mas ele fala, eu conheço alguém que Jesus tirou da sarjeta. Eu estou aqui, mas eu sei de um Deus que tira. Eu estou aqui viciado, mas eu conheço um Deus que liberta. Eu estou aqui sem casamento, mas eu conheço um Deus que restaura o casamento. Tem esse tipo de gente que conta a história dos outros. O testemunho é verdadeiro, mas ele escolheu na vida ser alguém que conta a história dos outros. Tem outro tipo de gente, tem um tipo de gente que conta a história que ele viu. Então ele não só conta a história que ele ouviu, ele conta dizendo, eu conheço porque eu vi. É meu primo, é meu marido, é minha esposa, é meu filho. Eu estava lá, eu vi. E ele conta uma história que ele viu. Legal demais também. Mas tem um terceiro tipo de gente que quando conta a história, ele não conta foi com a minha mulher, ou ouvi falar, ou eu vi. Ele conta dizendo, essa história que eu vou contar é minha. Ele não fez com o outro, eu não ouvi falar de ninguém, ele fez comigo. Quando eu ouvi essa música aqui, quando eu ouvi essa música, Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. eu entendi que Deus nessa noite queria levar a gente para um lugar onde a gente pudesse contar testemunho não dos outros, mas a gente pudesse dizer para as outras pessoas, essa história é minha. Aos 20, aos 15, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, bem, mal, essa é a minha história, eu posso contar. Cara, a Bíblia está cheia disso, de gente que testemunha. Eu sei que no Evangeliquez Tupiniquim a gente vendeu a ideia de que todo mundo deveria ser um grande pregador. E quando eu falo pregador, eu não estou falando dessa pessoa que testemunha o que Deus fez com ele. Eu estou falando de gente que fala grego, hebraico. Eu me lembro de um dia chegar em casa depois de um culto de domingo e perguntar para minha avó que tinha ido para outra igreja. E eu perguntei para minha avó como foi o culto. Ela disse, muito bom. Eu disse, o pregador, bom demais. E a mensagem maravilhosa. E eu curioso, eu disse, o que ele pregou? Aí minha avó disse, não sei, mas ele fala bonito. Então minha avó só ficou com a fala bonita dele, mas ela não fazia ideia do que tinha sido pregado aquela noite, porque o pregador era um cara que tinha os vernáculos, um vocabulário pujante, mas no final da história ela foi para casa sem entender nada de evangelho. Quando a gente fala de pregador, e a maioria das pessoas estão vivendo essa utopia maluca dentro da religiosidade da igreja, então o irmão simples não quer testemunhar, a irmã simples não quer falar porque ela olha para o que ela tem, ou olha para o que ela é, e na construção de pregador que ela recebeu, ela diz, quem sou eu para falar isso? Mas quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo um teólogo lendo as Escrituras, pelo contrário, para ser sincero, o teólogo que encontrou com Jesus nem tinha nascido de novo e tomou uma surra do Cristo. Jesus diz para Nicodemos, como pode você ser mestre em Israel e não saber dessas coisas? Então é possível falar bem sem ter uma vida profunda e íntima com Jesus.
Mas eu leio na Bíblia, e essa noite eu quero incentivar você a testemunhar o que ele fez contigo. Você pode dizer para alguém perto de você, você tem uma história com ele. Testemunhe ela. Você acha que o diabo está calando você porque você não tem cargo eclesiástico. Não, ele está calando com você quando você olha para o que tem e acha que é pouco. Um dia alguém disse para mim, aqueles milagres da Bíblia acabaram. Eu disse, quais? Ele diz aqueles milagres do cego enxergar, do surdo ouvir, do paralítico andar. Eu disse, que igreja que você anda frequentando? Ele disse, eu sou ovelha da igreja do Senhor. Eu falei, então você está maluco. Porque Jesus nesse tempo tem feito milagres maiores, melhores e maiores. Ele disse o quê? Você não vê todo domingo? Você não vê Jesus entrando na vida de gente que não dava para entrar, que eu e você não ia escolher? Você não viu Jesus entrar em você e te lavar com seu sangue, e perdoar os seus pecados, e o Espírito Santo e habitar em você, e agora você é a habitação de Deus e foi selado para o dia da promessa, e se a trombeta tocar e se ouvir a voz dos anjos e alarido, e Jesus na nuvem vier, esse é o nome que ele vai chamar, por graça, sim, por favor imerecido, e você vai ser salvo. Qual é o nome disso de alguém tão pecador, tão caído, tão quebrado, ser habitação do próprio Deus, ser morada do Altíssimo e estar separado para o dia do arrebatamento? Milagre, gente. Você quer me dar um milagre maior do que alguém olhar para dentro dos seus pecados que ele fazia de forma degenerada? Aqueles pecados que ele praticava de forma tranquila, com a cara mais lavada, e agora a alma entristece, o rosto é lavado de lágrima de arrependimento e sem pressão. Ele abre a boca e confessa: eu sou pecador, eu aceito o perdão do Salvador e eu não tenho direito, mas eu aceito a graça. Qual o nome disso? Se o nome disso não for milagre, é o quê? Caramba, se a gente passasse o microfone para pessoas aqui e dissesse: conta o que ele fez contigo, conta o que ele fez contigo, conta o que ele fez contigo, fala pra gente o que ele fez contigo. Aí você está olhando para mim e dizendo: não, pastor, ele até fez, mas eu quebrei. Ele até fez, mas eu fiz como as escrituras diz: o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Eu fui lavado, mas voltei para a sujeira. Eu fui limpo, mas voltei para a prisão. Você não ouviu o que a gente está cantando aqui hoje, não é possível. Jesus pode escrever a sua história de dor. Olha o que ele fez comigo. Cara, eu acredito muito nisso. Eu não acredito essa noite numa reunião de Jesus trazendo a gente aqui só para tocar uma ideia. Eu acredito em Jesus dizendo: eu escrevo novas histórias. Eu escrevo novas histórias. E não são aquelas histórias que só estão no Evangelho, não. São essas histórias, essas cartas vivas que frequentam cultos. Essas cartas vivas que andam e dão glória a Deus no culto. Essas cartas vivas que mesmo pecaminosas, mesmo caídas, vão produzindo fruto de arrependimento, confessando os seus pecados, e eu vou me aperfeiçoando neles de glória em glória, dia a dia. Segura na mão de alguém perto de você agora aí. Pastor, eu não gosto desse negócio de pegar na mão. O problema é seu, irmão. Só não pega se tiver com carinha de encosto, é furada. Mas se tiver com cara de meio crente, já está valendo a pena. Sacode ele, vai. E fala: essa noite, o Senhor Jesus está escrevendo uma nova história para nós. Eu pegava meu carro, um bom carro. Demorei para ter um bom carro. Esses dias eu até falava com o irmão aqui da igreja. Eu falava: cara, será que se eu comprar um carro parcelado em 60 vezes,
vai escandalizar as pessoas. Um amigo muito sincero disse para mim: escândalo essa Fiat Uno que você anda. Isso, entendi. Mas poxa, eu peguei um carro maneiro, uma esposa bonita, minha mulher é uma gata, saí de uma casa que é nossa e vim aqui pregar para a gente que é príncipes e princesas do reino de Deus. Algumas pessoas me chamam até de pastor presidente. Eu prefiro sênior, CEO. Não, aí já é outra religião. Não faz sentido se não fosse o fator Jesus. Irmão, 6 anos de idade, eu não tinha tamanho para carregar peso, mas eu tinha 2 mãos para pilotar, para guiar um burro. 6, 7 anos de idade, eu ia para a beira de rio, esse rio aqui, e eu ficava tocando o burro para o meu pai, enquanto ele enchia as carroças de areia, para a gente vender areia, para ter comida em casa. 8, 9 anos, quando meu pai não estava tirando a areia do rio e eu ajudava ele agora já descarregando, porque eu já tinha tamanho para puxar a enxada, eu ia para o Ceasa com ele para ficar lá na pedra, segurando os legumes que ele ia comprando e negociando. Eu me lembro com 10 anos eu pichinchando, isso vem de longe, eu pichinchando o preço da banana lá e comprando ela mais barata possível, e meu pai se surpreendendo, dizendo: aprendeu, hein? Falei: com o melhor. Nesses mesmos 10 anos eu ia com meu pai 4, 5 horas para o Ceasa e não tinha grana para pagar a passagem. Meu pai já tinha amizade com o trocador. Quando passava a parte antes de chegar na parte do fiscal, eu ia lá por baixo da roleta, eu ainda passava. Hoje eu acho que nem na roleta eu passo, mas eu ia por debaixo da roleta porque não tinha dinheiro para pagar 2 passagens. Meu avô carroceiro, meu pai carroceiro, eu carroceiro. O primeiro carro que eu tive foi um Monza, que eu dei 400 conto nele. Não, por 400 reais você tem que saber que Monza é esse. Eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi pegar meu melhor amigo, Newton Júnior, e disse: vamos andar de carro. Para você ter ideia, o carro era tão barato, mas tão barato, que o cara falou: eu te vendo, mas deixa a bateria. Ou seja, a bateria era mais cara do que o carro. E eu falei: tá bom. Eu arrumei uma bateria usada, que tinha que ficar completando o ácido dela, porque senão não funcionava. E eu me lembro que eu peguei a reta do Chavante num sol de meio-dia, e eu disse pro Newton dirigindo, eu falei: nossa, neblina uma hora dessa. E aí o Newton disse para mim: não é neblina não, é fumaça do carro mesmo. Eu disse para ele: que se importa, o carroceiro está andando de carro. Eu era muito mais feliz nessa época, cara. Depois eu comprei um Chevette. Aquele Chevette falava, aquele Chevette era poligrota. Ele andava na moral aqui no Chavante, São Francisco, Nova Aurora, mas toda vez que eu ganhava confiança naquele Chevette e ia para mais longe, eu sabia: não volto nele. O lugar que ele gostava de guiçar, Posto 13. E ele era banco de couro, GNV. Aí eu ia lá, botava gás nele. Quando eu terminava de botar gás nele, ele ia virar a chave, ele começava a falar comigo: não pego. E ele era tão debochado que ele ainda ria. Não pego. O inferno. E lá vinha eu empurrando o Chevette. Nossa, irmão. 8 para 9 anos, 10 anos, a comida lá em casa era o que tivesse na promoção no mercado ou no aviário. Então o que tivesse mais barato no aviário é o que a gente ia comer até cansar. Então tudo que você imaginar, eu comi, cara. Aí tem gente que fala assim: caraca, você come de tudo. Vai viver lá em casa quando a gente era pequeno. Não, irmão. Danoninho lá em casa. Danoninho lá em casa era uma vez no mês na hora da compra. Era uma cartela de 6 para 3 filhos. Meu pai e minha mãe abriam a mão do direito deles e dava 2 para cada um, 2 copinhos. E não era aquele Danoninho, era aquele aguadinho de morango. Aos 10, 11 anos eu tinha que tomar a maior decisão da minha vida. Sabe qual? Tomar na hora.
deixar na geladeira e ser roubado pelos meus irmãos, ou ir para o quintal e ser roubado pelos meus primos, porque eu morava numa avenida, era um inferno, tinha a brincadeira da metadinha. Ah, você lembra da metadinha? E eu sempre fui lerdo. Metadinha já era, tinha que dividir. Era um jeito que o pobre achou para fazer o outro ser generoso. Então toda vez que chegava a compra, eu olhava lá, bebia logo os dois e acabou. E esperava 30 dias para tomar iogurte de novo. Minha mãe dava o jeito dela. Minha mãe sempre foi uma boa cozinheira, mas ela virou cozinheira por necessidade boa de cozinhar bem, porque ela tinha um monte de filho que ia ter que comer repetido, ela tinha que se reinventar. Eu me lembro que entre várias coisas que repetiu lá em casa, a gente repetiu muito mortadela. Teve uma época que a mortadela ficou muito barato, R$1 de mortadela tu comprava quase 1 quilo, olha a loucura. Caramba, minha mãe descobriu que a mortadela era R$1 e mandava meu irmão mais velho comprar mortadela. E ele ia todo dia comprar mortadela. No segundo para o terceiro dia ele voltou e disse para minha mãe, não vou nunca mais. Minha mãe disse, que isso menino, vai comprar mortadela. E aí ele disse, não vou. Minha mãe olhou para mim e disse, você vai? Eu falei, lógico, arroz e feijão puro. Eu vou, E dali por diante a responsabilidade de 10 para meio-dia ir comprar mortadela era minha. Na esquina da minha casa, eu morava no Chavante, mais para cá, na esquina da minha casa era o antigo Torre Bela. Hoje é Coutinho. E aí o Torre Bela, eu chegava para comprar, imagina, miudinho, gordinho, parava diante do frio, o moço me perguntou no primeiro dia, o que você quer, menino? Aí eu pequenininho, tinha todo um jeito, minha mãe me explicou como é que tinha que fazer. Então eu dizia, R$1 de mortadela. Aí eu falava para ele assim, bem fininho. Se ele cortasse grosso, eu falava, não moço, bem fininho. Aí ele cortava fininho. Primeiro dia eu chegava e dizia R$1 de mortadela, e ele pá. 4, 5 dias depois, ele olhava para mim e dizia, mortadela? E eu dizia R$1. Um mês depois, quando eu chegava, tá pesado, toma. Não, é a vida. Quando Deus começou a falar comigo de coisas que Ele faria comigo, sinceramente, eu tinha dificuldade de ouvir, não por causa da grandeza de Deus, mas pela pobreza da minha alma. Quando Deus falava para mim coisas como, olha, eu preciso que você leve a minha mensagem a outra nação, eu dizia, não faz sentido. Um filho de carroceiro, o carroceiro pegar um avião para ir em outro país. Cara, nesses anos que eu já rejeitei de convite, agora mesmo, tem um grupo de pastores da África me perturbando para ir pregar lá em novembro, e dizendo, pago passagem, pago tudo, arrumei uma boa desculpa, vou operar amanhã. Estados Unidos, quantas e quantas vezes, e quantas igrejas e comunidades me convidaram, mas eu me lembro de um dia uma profeta dizer para mim assim, olha, você vai e vai voltar, e você vai ver algumas pessoas no mesmo lugar. Eu dizia, que loucura isso. Quando eu comecei a viajar mesmo, era engraçado, porque eu ainda tinha uma condição muito ruim, mas Deus começou a me levar a lugares absurdos. Enquanto ninguém me dava um púlpito para pregar, o meu telefone tocava o tempo todo com lugares absurdos para ir pregar. Então eu pegava o avião e dizia, passagem, eu pensava que era breve, mas daqui a pouco eu comecei a entender que era sério. E era dificuldade, porque eu nunca tinha pegado nem ônibus direito, o mais longe que eu ia era pegar o São Jorge antigo aqui e ia em Nova Iguaçu. Imagina pegar um avião. E eu fui me acostumando a andar de avião, o filho do carroceiro. E eu olhava e dizia, cara, não faz sentido isso aqui. Eu não estou contando isso na ideia de falar para você, olha, ele andou de avião, coisa do tipo, porque não faz nem sentido. Eu acho que todo mundo aqui, na sua grande maioria, já andou. E se não andou, então essa conversa é sobre você. Eu acho que nas próximas férias você vai de avião. Mas a grande verdade mesmo, assim, é que eu me lembro de quando Deus falou comigo de escrever o primeiro livro, e eu falei, eu vou escrever um livro. E eu escrevi o primeiro livro em 12 dias. E aí eu me lembro de falar para um parente meu, caraca, eu vou publicar esse livro vai ser um sucesso. Aí aquele parente olhou para aquela pré-inscrição, aqueles manuscritos no computador, riu de mim e disse, quem vai comprar um livro de um cara do Chavante? Eu disse, eu não sei não, mas Deus mandou fazer, e se Deus mandou fazer, vai comprar. Aí eu me lembro dessa mesma pessoa, 30 dias depois de eu ter lançado e vendido 1000 cópias, a R$30, faz conta aí, foi um dinheiro.
E eu ter recebido até então o maior salário da minha vida. Eu vendi 1.000 cópias em um mês. Eu me lembro de chegar com um livro dedicado para esse parente e dizer: cara, Deus mandou fazer para você. E não era lavando a alma, não, era só para marcar uma história e dizer: caraca, como isso aconteceu? Mas todas as vezes que eu me vi entrando em algum lugar, pisando em algum lugar, vivendo em algum lugar, hoje aqui para mim, é com temor que eu prego a vocês, é com muito temor que eu falo a vocês. Está aqui agora. A única coisa que passa na minha cabeça é só uma: só Jesus, cara. Eu peso 180 quilos e eu sou gordo desde sempre. Eu tinha tudo para ser um gordo com problemas de autoestima. Vai ver a mulher que eu casei. Não vou nem falar de quem eu namorei antes, para não falar. Não, a mira sempre foi muito alta. Gordo, pesado e me achando lindo. Eu tenho consciência de feiura, mas me achava lindo. Sempre bom humor nos dias mais desgraçados que eu possa ter vivido na vida, sempre fazendo piada da desgraça e achando a graça. Com dinheiro ou sem dinheiro, nunca me vi na ideia de me cortar ou me trancar num quarto escuro. E você vai dizer: pastor, porque você é forte. Mentira! Olha o que ele fez comigo. Eu não sou mais inteligente que meu pai, eu não sou mais capaz que meus avós. A única coisa é que em algum momento dessa trajetória eu fiz uma decisão que acertou o resto. Eu vi Jesus se apresentar a mim e entendi que sem Ele eu não conseguiria fazer nada. E essa noite eu vim dizer algo para alguém: olha o que Ele fez e faz e continuará fazendo em mim. Jesus resolve tudo. Pastor, já casei, já recasei, já casei de novo, já recasei de novo. Eu sei como é que é, deve ser difícil casar por conta própria. Cara, mas quando Jesus está na frente, cara, você casa para ficar casado, não tem demônio que muda isso. Mesmos ventos, mesmas chuvas, mesmas guerras, por que que tu aguenta? Jesus. Olha para a Bíblia. Marcos 5:20. O fator Jesus se manifesta num homem que até então tem um histórico miserável. É o gadareno. O gadareno, ele não tem demônio. O gadareno tem uma legião de demônio. Eu estou falando de no mínimo 6.000 demônios numa pessoa. Tudo tentaram para prendê-lo, não prenderam. Libertá-lo, não libertaram. E no final da história, a cidade fez um acordo. Morte e sepulcro para ele, vida para nós, você para lá, a gente para cá. E todo mundo aceitou que um homem endemoniado vivesse no meio deles. E sinceramente, esse cara viveria assim até o fim da vida. O relato bíblico desse cara é que ele se cortava. Vê se parece com a nossa geração desse tempo. Gostava de ficar dentro de sepulcros trancafiados e escurecidos. Um bom quarto escuro era a escolha do endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno era alguém que, se deixasse, estava sempre surtando, arrancando suas vestes, sem juízo, agressivo, e não queria relacionamento com ninguém. A gente diz que é crise social. Eu falo para quem é espiritual: é só demônio. Porque casa vazia vai ser governada por alguém. Não, eu não escolho Deus. Já escolheu então quem vai ser governado, quem vai governar. Não, eu não preciso de Deus aqui. Deus eu deixo para depois. Então você já acabou de escolher quem vai ocupar. Porque casa não fica vazia, sempre alguém ocupa. Ele vai ficar assim até o fator Jesus. O fator Jesus é Cristo pisando na areia da praia de Gadara. E a Bíblia diz que o demônio sai correndo, se lança aos pés de Jesus e começa a adorá-lo. Eu tenho medo de algumas coisas. Uma delas é perder para diabo. Você lê na Bíblia o diabo adorando, e tem crente que entra no culto e vê fogo caindo e fica assim: maneiro. Oh glória. Quando eu leio Marcos 5 e vejo o diabo se prostrando e adorando, eu falo: caraca, o diabo eu não vou perder não. Não, eu não perco para ele.
Ao avistar Jesus ainda de longe, correu, atirou-se aos seus pés e clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus interrogou: qual é o teu nome? Ele disse: Legião, porque somos muitos. 10. Implorava insistentemente para que Jesus não o mandasse para fora daquela região. Isso é uma conversa para outro dia. Mas o diabo aceitava sair dele, mas não aceitava sair do lugar. Existem geografias que o diabo escolhe para ficar mesmo. Mas Jesus não estava ali por uma geografia, Jesus estava ali por uma pessoa. Porque Jesus é aquele que escreve uma história nova com a gente. Qual é a história do gadareno? A história do gadareno é: se corta, se tranca, dá com a cabeça nas paredes, fica isolado, não tem amigo, não tem família. Se prender na corrente ele quebra, se tentar ser amigo dele ele agride, porque essa é a história dele. Mas Jesus encontrou com ele para fazer uma história nova. Eu não sei se você está ouvindo isso aqui. Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. Cara, Jesus mandou o demônio embora e o demônio saiu. E agora esse cara está sentado em pleno juízo, vestido, restaurado. E aí ele faz uma coisa que ninguém pediu. E quando os outros 12 foram chamados por Jesus, sabe o que ele faz? Ele entra no barco, é o que está escrito aqui. Ele vai entrar no barco de Jesus e vai dizer para Jesus: me leva contigo. O que o Senhor fez comigo, o Senhor precisa me levar com você. O homem que fora possuído pelo espírito imundo rogava-lhe que o deixasse ir com ele. Está comigo ou não? Ele diz: eu não quero mais o quarto escuro, eu não quero mais o sepulcro, eu não quero mais isolamento social, eu quero andar com aquele que fez tudo em mim. Eu quero andar agora com aquele que me deu uma história nova. É estranho isso aqui, e fica aqui. Nesse texto os demônios pediram Jesus para entrar nos porcos. Jesus disse: entra. A multidão pediu Jesus para ir embora e ele foi. A única pessoa que foi tocado por Jesus aqui é o gadareno. E é o único que vai ouvir um não de Jesus. Mas por quê? Porque depois que Jesus escreve uma história nova em nós, a gente tem uma casa para voltar, um trabalho para voltar, amigos para voltar. Ah, pastor, mas lá quando eu fui lá foi uma baixaria, eu fiz vergonha lá. Calma, tu vai voltar lá com uma história nova. Ah, pastor, eles me conhecem lá como a traída, como a magoada, como o magoado, como o enganador, como o 7-1, como o estelionatário. Eles me conhecem lá de um cara como o pecador. Calma, você não está ouvindo isso não? Jesus pode escrever a sua história de novo. Ai. Olha o que ele fez comigo. Jesus não consentiu, entretanto orientou: vai para a tua casa, para a tua família e anuncia ali metade, 1/3, 1/5. Anuncia o quê? Anuncia tudo quanto Deus tem realizado em você. Ah, se você acredita em profecia, levanta pelo menos uma mão aqui. Ah, mas se você acredita muito, levanta as duas e deixa eu liberar uma palavra aqui. Ah, Jesus está falando para alguém aqui. Pastor, mas eu só aceitei Jesus, já está dando para testemunhar. Dá. Pastor, mas eu só ouvi uma palavra, essa palavra aqueceu meu coração e agora Jesus vem morar em mim. Isso é suficiente? Isso é suficiente. Porque quando você olhar, as pessoas olharem para você e você dizer: eu agora sou de Jesus, eu agora escolhi Jesus, eu agora passei para o lado de Jesus, eles não vão ver o marido, a mulher, o filho voltando para casa. Eles vão ver alguém que foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Levanta a mão e deixa eu liberar uma palavra para quem crê. Volta para tua casa essa noite, para o teu emprego essa semana, para os seus amigos na escola, na faculdade. Volta para a tua vida normal. E quando a chance vier, e ela vai vir, conta para eles o que Jesus fez com você nesse final de semana. Conta para eles.
eles o que Jesus decidiu fazer em você. Eu estava perdido, mas eu ouvi a voz. Eu estava em pecado, mas Ele falou comigo. Eu tinha desistido, mas Ele não desistiu de mim. Escuta! Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que Ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que Ele fez comigo. No olhar eu carregava um pouco de morte. E a minha festa tava tão vazia de sorriso. E quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que Ele fez comigo. Vai fazer assim com a sua família. Um dia já cansado eu disse, Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. Ele me chamou de filho. De perdão eu chorei, como eu chorei. Ele foi fiel comigo. Alô, aquela tristeza que doía, me levou como o seu sangue perdoou. A minha festa agora é cheia de sorriso. Olha o que Ele fez comigo. Vai fazer assim contigo. Ele é meu melhor amigo. Viver com meu Jesus é lindo. De sua força e glória. Ele escuta o grito do seu fraco coração. E agora eu tenho vida. Uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Uma história nova e linda, linda, escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Se você tem uma história, celebra Ele. Se há gratidão em você, faça isso agora. Isso Ele fez comigo, pastor. Ele fez comigo, então celebra Ele aqui. Ele fez comigo, então celebra Ele aqui. Dia já cansado disso, Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. Você pode continuar aí onde você está. Me chamou de filho. Ou você pode largar essa caneta que é você escrevendo a tua vida. E dizer, eu aceito Deus escrever a minha história. Eu chorei como eu chorei. Pode ser que num culto evangélico você veio na frente e aceitou Jesus, mas você ainda governava. Fiel comigo.
Mas essa noite você está dizendo, eu aceito o Deus de amor. Que diz, eu vou escrever a tua história, rapaz. Arrancou. Eu boto uma vírgula nisso aí, eu continuo a tua história, porque eu tenho uma história nova para você, moça. Me lavou com. Ah, eu aceito seu Deus sangue, que perdoou. escreve uma nova história. Então sai daí A agora. minha festa agora